Olá, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo isso depois. Vamos começar, dar continuidade à nossa leitura do Barra Barra. Hoje é 4/6/2023. Então, deixa eu já apagar aqui, onde eu parei. Lembrando que quem estiver assistindo aí pelo YouTube depois, não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos. Nós paramos na página antes um pouco, né, antes de começar a ler Entradas Atrasadas e Perdidas, página 55 do livro, tá? Página 55, quem está acompanhando pelo livro, Entradas Atrasadas e Perdidas. Ah, é. Deixa eu já só abrir o gráfico aqui, já deixar engrenado. Não precisa fazer isso depois. Já que nós já vamos começar no gráfico. Ó. Pelo jeito, o texto aqui é pequeno. Gráficos, barra, barra. Lembrando que uma dica, quem está lendo os livros, imprime esse gráfico, frente e verso, ou põe no tablet. Só não usa o do livro, porque faz tempo que eu não falo disso. Tem um vídeo que eu gravei falando sobre isso, mas vamos lá, faz muito tempo e o YouTube não redistribui coisas antigas. Quando você está, por exemplo, estudando esse gráfico aqui, ó, vamos supor que você está estudando o gráfico aqui. Aí você tem que ficar mudando a página, vai para frente. Aí ele fala, a figura tal, o número tal, aí você tem que voltar lá na página, vai para frente, vai para trás. Isso faz você perder tempo, faz perder concentração. Então, imprime os gráficos ou usa tablet, né, para quem não quer gastar papel, mas faz alguma coisa. Quem estuda no computador, aí faz igual eu faço aqui. Pega o arquivo, ou pega o gráfico, deixa eu achar o gráfico aqui, olha lá, 1,31. Vem aqui, pega o 1,31. Cadê? 1,31. Aqui. É o gráfico que nós vamos estudar. Pronto. Ele está à parte, então não ajuda na leitura. Na hora da leitura, você foca e concentra somente na leitura, sem mexer no gráfico. Sem ficar voltando folha, né? Do livro. Ah, eu tenho que configurar isso aí, hein? Todo mundo tá entrando com o microfone ligado, gente. Cuide do microfone, só abram se for perguntar. Deixa eu só sobrepor o gráfico aqui também. Aí tem esse aplicativo PinMe que sobreponho o gráfico sobre outras telas. Beleza, vamos lá, vamos começar a leitura. Deixa eu deixar aqui que por enquanto não tem gráfico, mas vai ser rapidinho. Vamos lá. Se você olhar para qualquer gráfico e pensar que, se tivesse feito a primeira entrada, ainda estaria segurando parte para swing de sua operação. Então, você precisa entrar a mercado. Entrar no mercado é quando está em qualquer lugar do gráfico, você clica lá, comprar, vender, independente se a barra fechou ou não fechou. Às vezes pode ser até quando ela fecha mesmo, né? Fechou abaixo do ponto médio quando está caindo, ou fechou acima do ponto médio quando está subindo. Às vezes você quer entrar a mercado, clica a mercado. Isso é uma entrada a mercado. No entanto, se você só deve entrar com o número de ações ou contrato que ainda teria se tivesse feito a entrada original e você deve usar o mesmo trailing stop, mesmo stop móvel. Exemplo isso, ó, muito claro, sexta-feira. Na sexta, quem me acompanhou, já falei que a 2 poderia ser uma venda, porque no 10 minutos deu o setup da primeira barra, aqui tinha havido um rompimento. Então, ó, a barra. Gente, ó, como eu sempre falo, você não precisa nem abrir o gráfico de 10 minutos. Você une essas duas barras visualmente, façam esse treinamento, que aí você já vê que ficou uma barra bonita no 10 minutos. Ó. Pequena sombrinha aqui embaixo, é a sombra que nós já estamos vendo aqui em cima. 10 minutos, boa venda. Quem vendeu fez um por um antes da notícia. Aí vamos supor que aí deu a notícia e voltou a cair, você não acha onde entrar. É para estar vendido, canal estreito, né? Está caindo muito forte. Pelo menos mais um pouco, a gente não sabe quanto, mas mais um pouco vai cair. Tinha projeções que se você projetasse aqui ainda tinha espaço para baixo. Se você olhasse para a esquerda, tem espaço para baixo. Então, tem chance, tem probabilidade maior de cair
antes de sair revertendo uma vez. Lembrando que a maioria dos dias, quando o mercado faz um grande movimento de queda, olha, você viu, a maioria dos dias, ou grande parte dos dias, o mercado, antes de subir novamente, antes de reverter, ele vai fazer uma transição. Ele vai ficar numa lateralidade. Ó. A maioria dos dias, talvez para retomar a queda, talvez para reverter, ou ficar o resto do dia também nessa lateralidade. É muito comum acontecer essas três situações. Então, você não precisa ter medo de vender aqui, porque volta em V é 20% das vezes. É lógico, pode acontecer. E onde você estoparia na volta em V? Já, a grosso modo, na terceira barra. Tá? A grosso modo, vamos supor que você, nossa, acertei o fundo aqui. A grosso modo, você tem que estopar na terceira. Agora, pelo amor de Al Brooks, né? De toda essa queda aqui, você vai resolver vender aqui, mas não vou falar nada, né? Quem já nunca fez isso? Eu também já acertei o tique exato da máxima, já acertei o tique exato da mínima do dia, faz parte do jogo. Mas voltando aqui, do que nós acabamos de ler, o mercado está caindo, você pode fazer uma venda a mercado mesmo, ou esperar, igual aqui deu essa ai, vender logo abaixo dela. Pode vender a mercado assim que fechar a barra, ou se conseguir colocar uma ordem de venda aqui. A recomendação que ele deixa ali é: você tem que se fazer uma pergunta. Teu stop técnico está aqui em cima, né? Talvez aqui ou aqui, tá aqui. Quantos contratos você estaria se você já tivesse entrado aqui em cima? Nesse momento eu estaria com, eu entro com 5, nesse momento eu estaria com 2. Então você só pode entrar aqui com 2. Eu só opero com um contrato. Não tem que fazer. Você vai entrar com um stop curto, se o stop estiver muito caro, né? Aí você vai contar com a sorte, mas lembrando que é um jogo de probabilidade. A probabilidade maior é de vir para baixo, é de continuar caindo. Então, você vai vender. Pelo amor de All Brooks, contra um canal estreito desse, você não vai clicar em comprar. Não faz nada, mas se a sua mente, se o seu viés estiver para comprar, senta em cima da mão, dá um jeito, dá uma mordida nela, fica, sei lá, cada um dá um jeito, gente. Melhor que perder dinheiro, pega o cabo de alguma coisa, dá uma pancada na tua mão, mas não clica em comprar contra essa força. Porque tem uma frase que o Brooks fala que é: o mercado pode ir muito mais longe do que você imagina e muito mais longe do que sua conta pode aguentar, tá? Então, enquanto o mercado está nesse movimento aqui, em rompimento e canal estreito, lembrando que canal estreito é um rompimento num tempo gráfico maior, não opere contra, não fique adivinhando fundo. Isso é também uma das grandes fontes de perda dos que não conseguem ser consistentes. Eles ficam lutando contra a tendência, ficam operando contra a tendência, enquanto a tendência, às vezes, está uma tendência clara. Lógico, quando as coisas estão claras, gente. Quando não está clara, é confusão, é lateralidade. Aí, beleza, aí dá para você gerenciar. Mas quando tiver uma tendência clara, um rompimento claro, não brinque com o seu dinheiro. Qualquer dúvida, pode me interromper. Por exemplo, se você observar uma forte tendência em andamento no GS, e se tiver, GS é um ativo, tá? É o Goldman Sachs. E se tivesse feito a primeira entrada com 300 ações e agora estaria detendo apenas 100, no exemplo que eu acabei de dar, está no meio do caminho ali, naquele momento, no seu gerenciamento, você estaria somente com 100. Você opera com 300, mas nesse momento você estaria só com 100. Com seu stop de proteção a 1,50 dólar de distância, você deve comprar ações, 100 ações a mercado e posicionar seu stop de proteção de 1,50. Ou seja, o stop continua sendo técnico, não muda. Logicamente, para comprar uma parte do tamanho do swing agora, ou manter uma posição do swing de uma entrada anterior, não faz a diferença. Embora ser mais fácil emocionalmente pensar na operação com o lucro aberto, como arriscando o dinheiro de outra forma. Essa não é uma realidade. Essa não é a realidade. É o seu dinheiro e o que você está arriscando não é diferente de comprar agora e arriscar os mesmos 1,50. Um trader sabe disso e fará a operação sem hesitação. Se não o fizer, simplesmente não acredita que ainda estaria quaisquer ações
não teria, né, quaisquer ações se tivesse entrado antes, ou que precisa trabalhar nessa questão emocional. Então, ou seja, se um trader, vamos lá, vamos trocar aqui dentro dos nossos exemplos. Se aqui você não acredita que está vendido com pelo menos um contrato, você não acredita, então, que isso aqui é um canal estreito, você não entendeu que isso aqui um rompimento, que tem probabilidade de cair mais baixo, aí você tem que trabalhar o emocional, né? Agora, é lógico, você poderia vender aqui, e aqui ter virado uma bandeira final, e o mercado ter revertido, claro, poderia, ou pelo menos vir visitar a média, mas para quem opera sabe que o stop técnico é aqui em cima. Ah, mas o stop técnico é muito caro para mim? Beleza, não vejo erro, o problema é entrar aqui, tanto que ó, o gráfico pronto mostra que quem vendeu essa II, que é um padrão de entrada, principalmente nesse contexto, nem que seja, eu até falei na hora, ó, tá dando uma II, pelo menos mais uma puxada vai dar para baixo. Se ela falhar, a gente vê o que faz, que coisa reverte. Mas aí, ó, não, nem falhou. Mas é para entrar vendido. Eu não falei para comprar, falei, ó, é para vender. É padrão AI, todo mundo já está acostumado. Bom, pelo menos os que me seguem, né? Estão acostumados. Pelo menos mais uma puxada para baixo. É provável. E aí, ó, o mercado deu mais uma puxada para baixo. Depois deu uma L1 aqui de novo. Pode ser de novo, bandeira final. Uma coisa que é certa. O que não era para fazer? Comprar aqui. Contra esse canal estreito. Deu essa inside, igual eu brinco, né? Nem só de inside vive os traders, porque tem trader que só vive de inside. A gente muda isso também, essa mentalidade das pessoas, não é só inside. Tem que ter contexto. E o contexto aqui era não comprar inside. Jamais vai comprar uma inside nesse contexto. Ah, mas é o revert se falhar. Não, mas para quê, ué? Para que arriscar? Né? Por mais que seja, sei lá, se falhar aqui, você vai perder 7 pontos, vai arriscar perder R$ 70 se for um contrato só. Então, ou seja, agora aqui já deu uma venda de L1, ó. Uma L1 após o impulso, o mercado está só caindo, uma correção dessa é digna de outra tentativa de venda. Com quantos contratos você vai entrar aqui? Aí você já pode entrar com um ou com dois, ó. Um stop mais curto aqui, embora também não seja técnico, mas esse stop serve. Um stop, eu uso esses tipos de stop, porque eu prefiro tomar um loss pequeno, depois fica mais fácil recuperar, do que usar um stop. Não vou usar o stop desse tamanho já, ó, de 50 pontos. Não, tá doido. Recuperar 50 pontos depois, dá o que fazer. Eu acho que cada caso é um caso, vou observar as próximas barras, ver se não vai dar uma H2 aqui, eu vou reverter. Ah, deu uma L2 aqui, ó, outra venda. Pronto, bandeira de baixo em forma de topo duplo. É, aqui, uma L2 com preço pior. Aqui, a bandeira de baixa de até 3 barras, que eu também já mostrei para vocês, quando o canal está no modo sempre vendido. Então, ou seja, eu tenho diversas razões para vender. Se falhar, aí vai ser uma falha de L2 no fundo. O que vai acontecer? Duas pernas para cima. Aliás, vamos ser técnicos conforme o livro. Duas pernas de laterais a ascendentes, né? Que é como está escrito no livro. Eu não sei se vai ser, se eu vender aqui e falhar, é duas pernas de laterais a ascendentes. Se for lateral, aí vai ser uma correção rasa. Então, ou seja, eu posso pensar em vender de novo. A tendência é de queda, pode ser apenas uma bandeira. Se for, vamos supor que eu reverti, comprei de laterais a ascendentes. Ascendentes vai subir. Pronto, vou ganhar. Se eu revertir, vou ganhar pelo menos um scalp. Se houver a falha da L2 aqui no fundo. Tá? Tem mais ou menos algumas coisas que você já liga conforme a teoria está na cabeça. Se alguém tiver dúvida, eu já expliquei isso várias vezes em vários vídeos, mas claro, não vou exigir vocês ficarem assistindo todos os vídeos, porque é muito vídeo, já tem muito vídeo no canal. Mas até recomendo. Ontem mesmo alguém perguntou alguma coisa na sala, até vi outro aluno recomendando. Assiste os vídeos. Todos os vídeos no YouTube lá, se vocês for juntar tudo, gente, não precisa nem fazer leitura do livro, porque já tem os livros, tudo já narrado de alguma forma. Não estou exagerando. Tem muita coisa em livros que não está em vídeos ainda. Mas já tem muita coisa útil que já dá para você ser consistente, que está espalhada pelos vídeos. Que dá para ser consistente, dá. Já ensinei muita coisa top que já dá para ser consistente no Price Action, seguindo o Brooks,
já nos vídeos lá, tá? Tudo que é importante, no mínimo, já foi falado, já foi mencionado. Beleza? Terminamos então. O que precisa, ó, ser trabalhado? Questão emocional. Então, se você tem medo de entrar a favor do movimento, porque já foi longe demais, gente, foi longe demais é uma falsa crença. É uma crença limitante de entrar a favor do movimento, entrar a favor da tendência. Olha esse exemplo que ele está dando. Por isso que aqui chama lá entradas atrasadas e perdidas, né? Você perdeu a entrada primeira, aí depois você vai ter que trabalhar isso emocional. Os outros livros trabalham isso com mais espaço, tá? Então, deixa eu tentar lembrar aqui. Ainda mais o curso grande trabalha isso aqui também muito bem. Entradas, nós tivemos umas 3 semanas só de entradas tardias. Nos livros não trata, por exemplo, do buy the close, sell the close, compra e fechamento, venda e fechamento. Quando o mercado está muito tendencioso, desse jeito aqui, ó, você pega uma barra, quando está muito forte, pega uma barra que fechou acima do ponto médio, você pode comprar fechamento, comprar fechamento, comprar fechamento. Não se assuste se a próxima for essa. Mas, lógico, muita gente vai reclamar para mim que, nossa, Leandro, eu já fiz isso e consegui comprar a última barra da alta. Bom, aí também demorou demais, como diz o profeta Barroso, né? Perdeu, mané. Perdeu, mané. É, perdeu toda a subida. Quanto mais tarde você demora, quanto mais você se atrasa aí para entrar, mais, eu ia falar, quase que eu ia falar mais maior. Maior é o seu risco, né? Claro, maior é o seu risco. Então, não durma no ponto. Camarão que dorme na praia vira pastel. Vamos lá, vamos partir para esse gráfico. Nessa figura, o GS terminou em forte baixa ontem. Aqui, ó. Forte baixa até a barra 1. Que pode ter chegado ao fundo antes do fechamento. Aqui, antes do fechamento um pouco, pode ter chegado no fundo. Houve uma segunda entrada de compra na barra 1. Olha lá, ó. Por que a barra 1 foi uma compra? Foi uma H2, ó. H1, L1, H2. É um fundo duplo, micro fundo duplo. Você também tem uma cunha aqui, ó, uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Então você tem uma entrada aqui de uma cunha também, três puxadas para baixo. A do meio foi climática, aqui aniquilou a força e pressão dessa queda toda. Ó, uma ótima entrada. Então, seria seguido de uma forte barra de tendência de alta e uma H2. Outra situação aqui, além de ser H2, uma boa barra de sinal de compra. Então, um exemplo, nós pegamos essa compra semelhante aqui, ó. Quem estava comigo, nós, ó, na 25 aqui, olha lá, uma H2, talvez H3, dependendo da forma que você comprasse, né? Se você, mas eu recomeço a contagem, mas não tem jeito certo ou errado. Aqui. E aqui houve uma cunha também, olha lá, ó. Houve uma cunha, uma boa barra de sinal de compra e uma ou H2 ou H3, dependendo do jeito que você contasse. Por ser uma cunha, eu vou defender que é uma H3. Aqui era para comprar. Mas até a H2 aqui já foi compra, porque ela deu um por um também, ó. Já subiu, já deu 9 pontos, 8 pontos, pelo menos um scalp. O único problema, no meu ponto de vista, foi na hora que nós não vimos comprador ganhando dinheiro. Ó. Comprador não ganhou dinheiro hora nenhuma, a não ser nessa hora da notícia. Mas aqui já justificava comprar, mas aí depois deu essa entrada melhor ainda, mais clara ainda. Certo? Semelhante a que está ali no livro, dentro daquilo que ele explicou. Aqui subiu tudo. A abertura de hoje. Cadê? A abertura de hoje, ó. Esse pedacinho aqui. Teve uma queda de 3 barras para testar a média móvel. Cadê a abertura de hoje? Por que houve 3 quedas? Eu tô com o gráfico certo? Tô. Teve uma queda de 3 barras para testar a média móvel. Abertura de hoje. Essa aqui. Onde que tá falando 3 barras?
Ali na 2 ali, aquelas três barrinhas últimas ali, foi. Ah, tá. Um, dois, três. Então não foi na abertura. Bom, ele tá falando de algo passado, mas na abertura de hoje, né? Bom, e o fechamento de ontem e. Ah, tá lá. Ele tá contando os dois. A abertura de hoje teve uma queda de 3 barras para testar a média móvel, o fechamento de ontem e, né? Então ele já está englobando tudo aqui. Teve 3 barras aqui para testar, então, a média móvel, e em seguida reverteu para cima para uma reversão desde a abertura e uma mínima mais alta após uma correção lateral de 2 pernas. Então, ó, nós temos uma mínima mais alta, uma correção lateral de 2 pernas, ó. Então, pronto. O mercado trabalha muito com 2 pernas, tá? Principalmente lateralmente, né? Principalmente quando ele está lateral. Então, você tem aqui um impulso de novo. Aí você tem lá, ó, L1, H1, L1, H1, L2 vindo abaixo, uma H2 aqui, ó. Também já era uma. Você podia contar assim. Romero, Oi. isso é uma coisa que na metodologia, né, eu tenho notado que isso aí eu não acreditava muito não, cara. Eu falava assim, que vai dar duas pernas. Aí eu tenho acompanhado aí na sala, meu, realmente parece que como é que fala, coisa de previsão, sabe, astrológica. Vai acontecer, e acontece, cara, é Acontece com muita impressionante. frequência. Eu também não dava muita bola para isso. Eu não acreditava nisso não, cara, pra te falar a verdade. Aí depois que eu comecei a notar, o pessoal falava, não, vai dar duas pernas. Eu falei, que vai dar duas pernas? E dava, cara. É, gente, é o que eu falei ontem no aulão. Quem não assistiu, vão lá, assistam depois. Confiança. Você tem que confiar que algo vai acontecer. Vai dar errado de vez em quando? Vai. A sua confiança vai ser ferida em algum momento? Vai. Mas na maioria das vezes funciona. Na maioria das vezes vai dar certo aquela situação, aquele contexto. Ah, uma L2 que falhou aqui no fundo. Na maioria das vezes vai dar 2 pernas. Mas só que é lógico que nada é assim, arco-íris. As 2 pernas são de laterais a ascendentes, né? Se tá uma L2 no fundo, às vezes é laterais, então não vai dar dinheiro se for laterais. Não, e tem um outro contexto aí, né, Leandro, que você sempre fala, que é o seguinte, ele tenta ir na direção duas vezes, Se não pelo for menos. para. Se ele não conseguiu, ele vai para o outro. E é o que acontece aí nesse gráfico aí, olha, dá uma olhada aí. Ele tentou vencer a média duas vezes, não conseguiu, subiu. Sim. E aqui ainda vamos ter outros motivos ainda, ó. Bandeira de alta em forma de fundo duplo, ou fundo até triplo aqui. Ainda ontem eu falei uma coisa que às vezes as pessoas. Foi ontem ou foi na sala, sábado? Acho que foi na sexta. Uma coisa que pouca gente sabe. Alguém até me perguntou sobre. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Bandeira de alta em forma de fundo duplo. Você tem um fundo duplo, tá? E tem o fundo duplo. O que é o fundo duplo? Você tem uma lateralidade ou uma grande lateralidade. Gente, as duas figuras, as duas situações, os dois eventos são a mesma coisa. Só que um é contra a tendência, um é para reversão e o outro é para continuidade. Então, por exemplo, se eu estou numa lateralidade e me dá um fundo duplo, é uma tentativa de reversão quando dá uma barra de sinal aqui. É uma possível reversão. É uma figura de reversão. Quando eu estou numa bandeira de alta, ou seja, eu estou numa tendência, ó, eu já estou numa tendência e me aparece um fundo duplo, é a mesma coisa que isso aqui, só que é uma figura de continuidade. O mercado vai continuar. Ele vinha já de uma perna, por isso que chama bandeira. Por isso que chama bandeira. Bandeira é uma figura de continuidade que tanto também pode falhar e virar bandeira final, dependendo do contexto. Por exemplo, chegou aqui em cima lá, fundo duplo. Falhou em ir, lógico que aqui não, aqui foi acabou sendo uma cunha. Mas eu acho que vocês entenderam. Se tiver tarde e deu a um fundo duplo e falhou, virou bandeira final, o mercado desaba. Ou cai 2 pernas, né? Cai 2 pernas, vamos falar o termo correto. Cai 2 pernas, corrige do mais 2 pernas ou vai cair 2 pernas. Mas é só para entender, então, bandeira de alta é só uma figura a favor do movimento, bandeira de alta em forma de fundo duplo, e quando você tem só fundo duplo, aí é reversão.
Uma coisa é reversão, outra coisa é continuidade. Então, ou seja, o efeito é o mesmo, né? Os dois você tem que comprar. A moral da história é essa. É só para fins teóricos isso aí. Não é que serve na prática, claro. Fins teóricos, mas que vocês têm que estar na ponta da língua. Onde que eu parei? Abertura. Bom, beleza. Esse aqui de duas pernas que nós falamos. Vou dar continuidade aqui. Se um trader tivesse perdido a compra e visse esse gráfico em torno da barra 4, ó, aqui, após uma série de barras de alta, ele provavelmente desejaria ter comprado na abertura para que pelo menos uma parte de swing de sua posição ainda estivesse em aberto. Se ele normalmente operar 300 ações, ele normalmente teria apenas 100 restantes em torno da barra 4. Então, nessa região, estaria só com 100. Com um stop de empate, ou seja, no 0 a 0 aqui, ó, no seu ponto de entrada. Que ele perdeu. Entrada, empate na barra 3, que ele perdeu. E ele normalmente teria apenas 100 contratos restantes. Ah, tá, estou repetindo aqui. E ele deveria comprar 100 ações a mercado e usar esse stop na máxima da barra de sinal 3. É o stop do break-even, do 0 a 0. Talvez 10 centavos abaixo da máxima, uma vez que GS costuma executar stops. Ele também. Opa, não estraga meu livro, não. Ele também deveria procurar pausas e correções para adicionar. E depois, se adicionar na H2 após a barra 6, aqui, ele poderia mover o stop de toda a posição para um tique abaixo da barra de sinal 6 e em seguida arrastá-la para cima. Então vamos lá, vamos traduzir por miúdos. Ele deveria ter entrado nessa H1 aqui da barra 3. Beleza, o mercado está subindo. Stop técnico já pode ser subido, porque houve rompimento. Deixa eu pôr esse gráfico maior para explicar nele mesmo. Porque eu já mostrei até exemplos, né, do nosso. Vamos trabalhar em cima desse aqui. Agora precisa entender esse contexto. Se ele entra aqui com 300, nesse ponto ele estaria com 100, ele vai entrar com 100, continua subindo. Aqui deu uma H2, ele adicionaria, não adicionaria? Ele voltaria para os seus 300. Então, ele compraria mais 200 aqui, só que o stop técnico que estava aqui, ele joga já assim que romper. Assim que o mercado partir, o stop técnico ele já pode pôr aqui embaixo. Rompeu, andou mais um pouquinho, pronto. Já pode trazer o stop para o 0 a 0, andou mais um pouquinho, e vai continuar de novo o ciclo. Ou seja, aí dos 300 ele faz parcial, onde ele quiser, mais ou menos 2 por 1 do risco. Se ele vê que está muito forte, você vai tentar segurar tudo e levar barra a barra. Aí o gerenciamento tem de diversas formas, mas ou vai realizar parcial, principalmente nessas barras aqui, ó, que pode ser barra presente, principalmente na 10. A 10 deve estar aqui, deve falar, ó, é a barra presente. O que é barra presente? É a maior de todas na subida, que provavelmente o mercado ou vai reverter, ou pelo menos vai fazer uma boa correção. Então, é onde os fortes compradores estão saindo e onde os vendedores fracos, que muitas vezes fui eu, muitas vezes foi você, os compradores fracos vão comprar. Quantas vezes nós fomos compradores fracos no linguajar que o Brooks usa? A gente compra só nessa barrona. Não, é para vender nessa barrona. Os vendedores fortes estão vendendo. Até quem não está vendido ainda. Nessas barras eles vendem. O vendedor forte, que ainda vai para cima, ele segura um pouco. E nós, agora que hoje sabemos a metodologia, se der uma barrona dessa aqui, cara, sai de tudo ou quase tudo. Não dá mole não, porque aqui, ó, correção profunda. Não precisa nem mostrar exemplos disso, né? Isso aí acontece. Deixa eu ver. Olha esse dia aqui, ó. Aí, ó. Só olhar aqui, ué. Olha essa subida, olha o tamanho da criança aqui. E era uma cunha, né? Uma puxada, duas, três, e a última puxada climática. Então poderia ser bandeira final. Olha o tamanho da criança. Aqui tem que sair de tudo. Se você não sai, olha lá, ó, correção profunda. Aí como é que você vai acertar exatamente esse topo? Fica difícil.
Entrar atrasado e usar o stop original é absolutamente idêntico a comprar parte de swing da posição original, usando o mesmo stop de proteção. O único problema é que você deixou de ganhar de ter entrado com 300, você vai entrar só com 100. Mas pelo menos ganha alguma coisa, tá? Por entrar atrasado. Capítulo 2. Nossa, saímos do capítulo 1, depois, desde que nós começamos o projeto, estamos do capítulo 1 até hoje. Vamos para o capítulo 2 agora. Daqui para trás, alguma dúvida? Não, né? O pessoal da sala já está acostumado comigo, assim, essas entradas tardias, entradas no meio do caminho, tem diversas formas também. Pessoal, né, que for possível, entra com a gente na sala, vira e mexe, a gente está nos recaps, nas aulas que eu faço terça, quarta e quinta, a gente trabalha essas entradas tardias, suas possibilidades, e tem muita coisa também espalhada aí pelo YouTube no meu canal. Vamos lá, capítulo 2, linha de tendência de canais. As linhas de tendências e a linha de tendência de canal são linhas retas paralelas à tendência, mas em lados opostos da tendência, formando um canal que também contém a ação do preço. As linhas de tendência são mais frequentemente configuram trades a favor da tendência e as linhas de canal de tendência são mais úteis para encontrar reversões operáveis. As linhas curvas são muito subjetivas, portanto, revertem muito pensamento quando você está tentando fazer operações rapidamente. Então vamos lá, deixa eu explicar na prática o que é linha de tendência. A maioria já deve saber. Linha de tendência é sempre a ligação de dois pontos de mínimas numa alta. Então, isso aqui é uma linha de tendência, eu ligo esse ponto com esse ponto. Olha lá, a primeira vez que rompeu abaixo gerou um trade aqui de compra, embora eu não usei só isso de critério para comprar nesse dia, mas é um critério a mais. Primeira vez, ó, foi rompida aqui, costuma falhar, é um sinal de compra, ela fica por baixo. A linha de canal é a que fica por cima. É a linha de retorno também, que a análise técnica clássica chama. Então, deixa eu pegar essa queda aqui, ó. Lembrando que na queda, a linha de tendência é a que fica por cima e a linha de canal é a que fica por baixo. Acho que isso todo mundo sabe, né? Quem não souber, pode me interromper. Mas, ó, aí nós temos um canal. Linha de tendência, linha de canal, olha lá. E ela vai guiando. Lembrando que todo canal de baixa é uma bandeira de alta. A maioria das vezes vai romper para cima, pelo menos lá um pouco ela rompeu. 25% das vezes vai acelerar para baixo, se for um canal de baixa. E se for uma tendência de alta, vamos achar aqui, dolinha faz dias que não está tendo. Aqui. Às vezes está muito inclinada, mas é uma linha de tendência aqui, ó. Existe a microlinha também de tendência, nós vamos trabalhar, ó, mas é uma linha de tendência. Primeiro é essa aqui, olha lá, primeira vez que falhou aqui, ó, o mercado ainda continuou subindo, aí você vai ajustando. Aí tem a linha de canal, que também muitas vezes gera trade ao contrário, né? No caso, para reversão, para venda. Nessa subida aqui, a linha de canal me serve para vender e a linha de tendência me serve para comprar. Nesses extremos que eu vou tentar operar, né? Se eu quero reverter aqui em cima ou eu quero comprar aqui embaixo. Né? Na linha de tendência eu quero comprar, na linha de retorno, na linha de canal eu quero vender. Dependendo do contexto, né, gente? Aqui era um canal estreito de alta, eu só ia querer vender novamente aqui nessa L2. Beleza? Quanto a isso, ficou claro? Espero que ficou claro. Não preciso de figura por enquanto. Linhas de tendência. Uma linha de tendência é muito útil para procurar entradas na direção da tendência em correções e na direção oposta após o rompimento da linha de tendência. O que é esse na direção oposta após o rompimento da linha de tendência? Deixa eu explicar isso. Vamos lá, eu tenho uma linha de tendência, ó, isso aqui ficou, acho que bem claro, ó. Eu tenho uma linha de tendência aqui. Ela me serve para entrar a favor da tendência. Então, aqui eu tenho essas duas formações, aqui eu quero comprar, ó, mas não me deu barra de sinal, beleza?
mas também serve para mim entrar na direção oposta, porque olha lá, ó, rompeu, testou por baixo e caiu. Então, essa linha de tendência de alta, ela me serve para entrar na direção oposta, para vender, por causa dessa MTR de máxima mais baixa aqui, ó. Aí, olha para vocês verem, esse trade aqui, para quem desenhou essa linha, foi um trade de grátis. Eu lembro que esse aqui foi um dia que um amigo nosso estava armadilhado lá em 30 mil pilas. Aqui vendeu, aqui vendeu, aqui, né? Eu acho nessa segunda entrada, aqui comprou e aqui vendeu. E olha aqui para vocês verem, tanta coisa a serem observadas: uma, duas, três puxadas. Então, era um topo em forma de cunha. Eu teria mais motivo para vender aqui essa pequena insidezinha, bandeira de baixa, ó, topo duplo. Aqui era uma correção de 75%, mais ou menos, entre 62 e 75, 70. Não é... Gente, eu nem vou medir porque não interessa. É mais ou menos, tá? Você não precisa ficar puxando. Eu falo que não vou fazer, acabo fazendo. Só para desmistificar essa história de 61,8. Olha lá, ó. Não foi 61,8, foi 62, 63. Não interessa, tá? É mais ou menos. Me deu price action. E aqui, ó, teste por baixo. E deu outro teste muito bom também, legal, que é o seguinte, ó, quando você tem essa linha de tendência, testa uma vez, testa duas vezes. Ó. Então, ou seja, testou uma, testou duas, tá vendo? Você está vendo que essa linha, ela que deveria ser suporte, era para rebater toda vez que encostasse nela, ela virou resistência. Ó, vai batendo por baixo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Olha lá, vai testando, vai testando, vai testando, até o comprador ver que, pô, perdi o jogo, meu, perdeu, mané. Vai cair, ok? Vai cair. Aí, olha lá, teste por baixo. Aí o preço vai cair. Ou seja, você tem mais motivos para acreditar nessa queda aí, aproveitar e entrar aqui, ó, nessa entrada cirúrgica. Quem não entrou aqui, entrar aqui, segunda entrada. Quem não entrou aqui, aí o mercado veio e te deu de novo, ó, impulso, gente, ó. Já estou em canal estreito de baixo. Mudou o ciclo! Mudou o ciclo, já estou em canal estreito de baixa. Então, o que eu quero? Vender. Está vendo como é que... Olhando o gráfico parado aqui, gente, parece que é tudo muito rápido. Não, né? Não. Isso aqui durou uma hora. Você tem uma hora para estar olhando para o gráfico. Eu estou falando igual o Sérgio Cotelo também. Você tem uma hora para olhar e ver que aqui é para vender, né? O mercado te dá esse tempo. Ah, estudar o gráfico parado é fácil comparado com o tempo que está acontecendo. Você tem uma hora para enxergar isso aqui. Ué. Na hora que dá essa barrinha aqui, uma hora para vender. Para ver que aqui é uma venda, para raciocinar que o mercado já reverteu, está no modo sempre vendido, está no canal estreito de baixa. Então, se você não vendeu aqui, não vendeu aqui, tá aqui. Por isso que eu falo, tem hora que operar é fácil. Pessoal que, assim, tem que ligar as fichas nesse sentido. Aí foi um L2 também. Foi, aqui tem vários motivos, um triângulo, ó, tá desenhadinho como um triângulo, uma bandeirinha que foi, né, afunilando, L2, falha de H2 aqui, apesar que não rompeu não, mas não importa, um insidezinha no topo em uma lateralidade, ó, é uma lateralidade e você tem uma inside ou uma small bar no topo, ou seja, aí, ó, te deu várias oportunidades. Ah, olha aqui que coisa linda. Sétima maravilha do mundo. Ó, olha aqui, ponto de rompimento, teste perfeito. Olha aqui. Ou seja, esse trade aqui foi assim, de grátis. Para quem teve paciência ou quem teve um olhar apurado para olhar essas coisas, era para vender até a alma aqui. Leandro, Oi. mas ali, volta no gráfico um pouquinho ali. O, não quero atrapalhar muito também, mas outra coisa, a linha de tendência pelo no método, o Brooks ele utiliza, ela é utilizada para mais a questão de parâmetro, né? Não para entrada, né? Às vezes ela é bem, ela te dá vários sinais, às vezes meio fraco, né? O que tu acha disso? Claro, tem que analisar todo o contexto para poder entrar, mas às vezes ela falha na linha e não dá continuidade, né? Cara, a metodologia é muito subjetiva nisso que você está falando. Né? Ele até fala o seguinte em termos de linhas de tendência. Linha de tendência tem que desenhar ela
logo em seguida apagar para que ela não te enviese, porque o seu parâmetro principal é o preço. O seu indicador, seu principal e único, maior, soberano indicador é o preço. Por isso chama ação do preço, price action, lembrando que ele é um indicador, tá? Para ninguém falar, quem usa price action não usa indicadores. Não, não usa, o preço é um indicador, né? Dentro do gráfico de 5 minutos, é uma formação, ou se você estiver usando outras situações, é gráfico de linha, gráfico de Renko e tal. A linha de tendência, assim como tudo no trading, ela não tem que ser perfeita. Às vezes, por exemplo, vamos achar uma entrada aqui, que antes mesmo de encostar na linha, o preço já arrepiou, já foi embora. Deixa eu tentar achar uma aqui. E o oposto também é verdadeiro. Ó, nesse caso aqui, ó, muitos casos vai romper a linha de tendência, às vezes porque rompeu a pessoa já fica desconfiada, e às vezes nem vai encostar na linha, nem vai chegar perto e vai voltar a subir, que significa gap. Deixa eu tentar achar uma aqui, talvez essa seja. Ó, cada hora ia rompendo, mas continuava. Aí você tem que ir ajustando. Você ajusta aqui, lá, rompeu e está continuando. Isso aqui é entradas de microlinha de tendência. Cada vez que rompe e falha, é como se você estivesse operando uma lateralidade. Qual que é? Vamos lá, isso aqui é uma coisa interessante, gente. Eu vou fugir do livro agora, mas vamos lá, que é uma teoria importantíssima aí, muita gente nova. É bom explicar isso. Como é que se opera uma lateralidade? Vamos lá, eu tenho uma lateralidade. Vamos fingir, eu não sei o que está acontecendo daqui para frente, tá? Não sei. Lógico, o gráfico está pronto. Se alguém fala assim, é lógico, está fazendo análise com o gráfico pronto. É claro, né, Energúmeno? Se o gráfico tem que ser com o gráfico parado mesmo, que nós vamos estudar. Ó. O Brooks ensina também com o gráfico parado. E quem quiser com o gráfico andando, segue a gente das 9 às 10 ou a sala o dia inteiro. Ó, como é que se opera? Aqui eu sei que é provável uma lateralidade. Como é que eu opero uma lateralidade? Primeiro, eu aposto que vai falhar, 80%, esse é o rompimento. 80% dos rompimentos falham. Então, olha lá, chegou aqui, o que é para mim fazer? Como 80% dos rompimentos falham, nessa máxima o preço já sentiu 2 vezes, olha lá, nessa regiãozinha de preço. Eu já tenho 3 puxadas aqui, ó, uma puxada, 2, 3, tá meio canal estreito, tá? Mas primeiro eu aposto contra. A regra geral, aposto contra. Olha lá. Quem não entrou aqui, teve segunda entrada aqui. Ó, né? Primeiro aposto contra. Regra geral não é essa, para uma lateralidade, apostar contra. Se romper, falhar, eu aposto a favor do rompimento. Aí vira rompimento, correção. Até quem entrou aqui lá, fez um scalpzinho, mas aqui, querendo ou não, acabou que falhou de novo em romper. A pessoa não ia perder dinheiro, aqui abaixo, ó, tinha que vender, que era a segunda entrada, certo? L2, aposto contra. Ficou bem fixado? Ponto 1 que eu quero explicar. Ficou bem fixado que em lateralidade, primeiro eu aposto contra, regra geral. Numa tendência, é a mesma coisa, só que contrário. Não, não é contrário, não. É a mesma situação, o mercado está subindo, você tem a linha de tendência. Cada vez que tentar romper para baixo, você vai apostar contra, você vai comprar. Porque assim como numa lateralidade, 80% das tentativas de rompimento falham, numa tendência, 80% das tentativas de reverter, uma tendência de alta, 80% das tentativas de reversão de reverter, que no caso é cair abaixo da linha, vai falhar. Então você aposta contra, fazendo o quê? Comprando. Entenderam a lógica? A grosso modo é essa. A grosso modo é isso. Aí, ó, eu tenho essa linha aqui, tenho a linha aqui, olha lá. Rompeu abaixo, me deu uma entrada, opa, justifica comprar de novo. Pode dar errado de vez em quando, como tudo. Em algum momento, esse rompimento para baixo vai funcionar. Mas a regra geral é essa. Agora, sobre isso, Eduardo, não sei se eu estaria conseguindo te responder, mas realmente tem horas que não são exatas, olha lá, e já voltou a cair.
Eu tenho essa linha. Só porque que eu te perguntei? Porque às vezes é o seguinte, tu traça a linha, aí ela vem, dá aquela rompidinha na linha e Talvez retoma aqui. de novo, entendeu? Então, as rompidinhas são falsos, como que é? As falhas de rompimento da tendência e volta a cair, ué. Esse caso aqui, vamos analisar isso aqui, ó, essa linha aqui, esse caso, ó, estamos numa lateralidade, né, em primeiro lugar, mas só que você tem que sempre abrir sua visão para uma coisa mais ampla. Rompeu, testou por baixo, talvez você poderia enxergar uma compra aqui, alguém, né, eu poderia enxergar uma compra aqui, concorda? Ó, rompeu, testou por baixo, igual eu falei agora há pouco, gerou uma compra, só que você também tem que olhar o contexto do todo. A média móvel está conduzindo o preço. Olha a média de 15. Entendeu? Então tem outros fatores. A linha de tendência é uma das ferramentas que você vai usar. Mas às vezes ela, nesse contexto, não estaria servindo para nada. Mas ela vai te servir em algum momento. Vamos ver essa linha aqui. Ó. Em algum momento. Aí, ó. Em algum momento, o que aconteceu? O mercado rompeu para cima, falhou, olha lá, rompeu para baixo, explodiu. Aí você vai unindo os conceitos. A linha de tendência me ajudou a enxergar isso, mais a média móvel, mais esse rompimento aqui num triângulo simétrico. Olha que espetacular. Após o rompimento, existe uma coisa, ó, garanto que vocês nunca ouviram falar isso, a não ser que vocês tenham visto o curso grande do Brooks. É um negócio que se chama. Oh, fugiu o nome agora, gente. Como é que chama mesmo? Eu falo isso dar na sala. Vértice. Vértice. Aqui tem uma coisa que se chama vértice. Tem alguém aí, professor de matemática, ou alguém que entende de matemática? Vai saber o que é vértice. Alguém sabe ou não? O que é vértice? Eu Vértice. sei. Sabe que está na sala. Alguém que é matemático, vértice é o encontro de duas linhas, né? O Brooks fala isso, cara. Meu cara é formado em matemática. Fora o Brooks, acho que ninguém nunca viu falar isso. O vértice se torna magneto. Então, lá para vocês verem, rompeu, olha lá, o preço voltou aqui no vértice para testar, né, e voltar a cair. Então, ou seja, 50% dessa lateralidade ou dessa última lateralidade, eles viram magnetos. Então, nós temos o vértice, olha lá, o mercado veio, testou, rompeu, testou, olha lá, e voltou a cair. Aí, se você não entrou, por exemplo, aqui, os mais arrojados e que tivessem atentos, venderiam aqui, porque, ó, bandeira de baixa, topo duplo. Então, aqui já podia vender. Aqui eu tenho outro topo duplo. Gente, a média móvel está segurando o preço, está segurando. Então, a probabilidade maior de rompimento para baixo. Falha de H2, ó, numa lateralidade estreita, abaixo da média móvel. Falha de H2, a probabilidade, já pode colocar uma venda aqui, ó. É uma venda. Aqui gera outra venda. Gente, é só para pensar em vender, porque está debaixo da média móvel predominantemente. Aí aqui me dá outro impulsozinho, L2 de novo. Falha de H2 de novo, aí, ó. Uma hora, pedra mole, pedra, como que é? Pedra dura, água mole, tanto bate até que fura. Olha lá, ó. Uma hora não aguenta, o mercado não resiste e cai. Olha lá, aqui deu L3, small bar no topo dessa lateralidade. Olha lá, gente, acreditem, confiem, esses são os movimentos. Então, essas linhas, lógico, não vai ser exato, como nada é exato. Tem hora que vai chegar antes, aí você fica com aquilo na cabeça, não encostou na linha, eu não vou comprar. Ou ultrapassou, eu não vou comprar. Não, ela é só um parâmetro, né? O mercado não é perfeito, é controlado por computadores. Às vezes tem uma certa agressividade nessa queda, ela vai acabar rompendo a linha, porque é uma linha imaginária e ela é só um ponto de apoio. Gente, nem as linhas de verdade, que são as cercas, conseguem segurar as pessoas. Imagina se uma linha imaginária aqui vai segurar o mercado de dar essa rompidinha aqui para baixo. Mas isso serve a favor. Armadilhou gente aqui. Te serve como parâmetro para você comprar. Ficou claro isso? Antes de ler, eu já expliquei um monte de coisa dessas linhas, o porquê que elas são importantes. Mas também não é para levar ferro e fogo e ser exatas.
Até porque o teu foco tem que ser no preço. Aproximou-se da linha, já é região de compra. Uma coisa importante a se lembrar é isso. Deixa eu também achar um canal amplo aqui, ó. Ó, aqui está subindo. Olha para você como é que a linha é só um parâmetro. Primeiro ela está aqui, depois vem aqui. Ó, depois você ajusta ela aqui. Olha lá, aí chegou aqui, por exemplo, olha lá, era para comprar, mas olha lá, estava longe da linha, mas tinha média móvel, entendeu? Aí vai tendo outros fatores que você não pode se apegar, não, só na linha. Por isso que não é só a linha que se usa. A linha já é um parâmetro mais amplo também. Olha aqui, ó, nesse contexto, olha, você vê, olha o rompimento fortíssimo. Aí, MTR, reversão majoritária de tendência, ó. Rompeu forte, testou o topo, testou essa linha por baixo, não chegou nem na linha. Aí o que acontece? Não conseguiu nem testar a linha por baixo. O que significa isso? Não conseguiu testar a linha por baixo. Nesse contexto Força, né? aqui. Oi? Força vendedora, né? Aí, ó. O que é isso aqui, gente? Gap. Significa força vendedora. Significa, então, aqui que é uma venda. E nós pegamos essa venda na sala. Quem entrou comigo vendeu, puf. Aí, ó. Lógico que eu não tinha nem visto isso aqui. Eu entrei por outros parâmetros. Usei a média móvel, usei micro topo duplo. Mas você está vendo que o mercado te dá vários motivos? Na hora eu só vi 3, ó. Inside bar, micro topo duplo, sentiu a média. Eu vi 3 motivos na hora e vendi. Mas ó, tinha mais um motivo aqui. Ô, Leandro, e a turma querendo fechar o gap, né? Falou, não, vamos comprar porque vai fechar o gap. Ah, né? Tem isso. Tem gente, não, talvez, ó, tá, se isso voltar a subir, eu compro. Simples assim, mas no momento que fechou a 9, para mim é venda, foi venda. Aí, beleza, se voltar a subir, eu sou humilde frente ao mercado, não é eu que controlo ele. Eu vivo sob, abaixo do controle dele, né? Então, eu não controlo nada, eu controlo as O minhas movimento, é o ações. movimento do preço, não é teu viés, né? Não é o meu viés, não é a minha vontade. Então, eu me submeto à vontade do mercado. Talvez seja um dos segredos, né, da consistência, né, de que eu consigo fechar a maioria dos dias positivo, é por causa disso. Me submeto à vontade dele, não fico brigando com ele, nem achando, nem achismo. E nem enviesado. Ah, o gap vai ser fechado. Quando eu contei ontem que eu tomei loss lá no começo, 37 mil reais de loss num dia, quando eu comecei, há 5 anos atrás, mais ou menos, eu vi uma propaganda do Ports Trader falando que os gaps são fechados. O dia que abre com gaps são fechados. Então, o dia já abria, o que eu fazia no automático? Opa, se o gap vai ser fechado, de cara, abria aqui com. Geralmente, os dois ativos, o índice, o dólar, abre com gaps, né? Se um abre, o outro abre, às vezes, né? Abriu os dois ativos com gap, esse aqui de baixa e o índice, às vezes, de alta, cara, eu já lascava 10 contratos na compra aqui, 10 contratos na venda lá, no índice, mini índice, esperando fechar. Aí o mercado ia caindo e ia comprando. Tipo, aqui comprava. Quem nunca fez isso, né? Cara, funcionou 3, 4 dias. Para quem está chegando agora, imagina, gente, o máximo do salário que eu tinha ganho na vida foi 20 mil bruto, o líquido dava 15. Quando eu fui E é gerente. roleta russa isso aí, né, Leandro? Não, sim. Mas, ó, olha para você ver o que é o emocional e onde a gente vive, o que vive. O máximo que eu já tinha ganho era isso. 17, vamos pôr líquido, 18, 16 mil por mês. Quanto que dá isso por dia? Vamos arredondar. R$ 1.000 por dia. O máximo que eu já ganhei na vida. R$ 1.000 por dia trabalhando, mas também não foi muito tempo, não. Foi só 5 anos. Aí, vamos lá. Você chega no mercado, na sexta-feira, deixa eu lembrar a história certinha, se começou na quinta ou se começou na sexta. Eu falei, não, vou fazer isso, preço médio. Compro aqui, caiu, eu compro, caiu, eu compro. Na sexta, fiz 3.500. Porra, meu, a vida inteira. Eu na CLT, aguentando a encheção de saco, tendo que bater meta e chefe arbitrário e tal. Fiz 3.500 na sexta. Chegou na segunda, fiz 4.000. Essa estratégia. Até sem gap. Abriu, compra. Achismo. Caiu, eu compro, caiu, eu compro. É estilo. Como é que chama lá? Gradiente linear, sem critérios.
No segundo dia ganhei, foi 3.500, no segundo foi 4, na terça tinha ganho 4.500. Gente, eu tenho 20, não, na época eu tinha uns 17 anos de casado. A maioria sabe o que não acontece com 17 anos de casado em plena terça-feira. Eu tive, gente. Né? Às vezes tem menor assistindo, não posso falar. Sabe que as coisas que só acontecem no início do casamento, depois esfria, acontece uma vez por mês? Eu tive em plena terça-feira sem eu pedir, sem eu procurar, de tanto emocionado. Tava tanto eu quanto a esposa. Se consagrei, meu. 4.000 na terça fazendo isso. Já estava planejando se eu ia comprar. Eu tinha um Civic semi-novo na época. Eu estava planejando se eu ia comprar eu estava precisando de mais um carro, ou um Corolla zero, ou uma SW4, na época custava uns 200 mil, em 2019, ou 18, 19. Já estava planejando isso. Nossa, 2 meses ganhando isso, já dá para me comprar o carro SW4 zero que eu quero. Cara, na quarta-feira eu já tinha ganho 5.000, às 10 da manhã, à meio-dia. Aí, o que aconteceu na quarta? Ah, vamos entrar de novo. Eles que virou, você se empolga. Moral da história, fui só adicionando contrato, adicionando, cheguei a 260 contratos. Eu sei que na hora que chegou a 37 mil, eu estava com saldo de 55 na conta. Chegou 35 mil, a corretora foi lá e me estopou. E aí? Alegria de pobre dura pouco, não é? Então, gente, eu estou contando isso para vocês verem que a gente, isso lá no início, fiz essa burrada. Aí dormi tranquilo ainda, falei, não, mas sobrou 17. Eu lembro que tinha sobrado mais ou menos uns 17 ainda para operar o dia seguinte. Eu vou usar a mesma estratégia, foi só azar, foi só azar. Usei a mesma estratégia no dia seguinte, lembrando o Ports Trader, né? Ah, vamos comprar aqui e tal. Até tinha ganhado no dia. Mas olha aí, gente, aqui não fechou. Ó. Se eu usasse essa estratégia, vamos comprar 10, vamos comprar 10, vamos comprar 10, vamos comprar 10. Ó, pode ser que voltou aqui, dessa até para sair no 0 a 0. Só que você não sai no 0 a 0, né? Depois que o negócio você está alavancado, você quer um pouquinho mais. Ou seja, então são vários fatores que, gente, não adianta. Aprendam a ler isso aqui barra barra, o conjunto da obra, ler a floresta, e foi o tema de ontem nosso, de psicológico, que, cara, primeiro entenda o jogo, entenda as regras do jogo, depois você parte para o jogo, para não ficar precisando perder dinheiro. Mesmo entendendo o jogo, tem hora que a gente erra o jogo, né? Olha lá, falei demais, acabei, mas da linha ficou bem claro, né? Linhas, parâmetros, dei vários ali, uma entrada só, vários exemplos da importância de eu tentar achar vários motivos. Linha de tendência pode ser desenhada aqui. As linhas de tendências pode ser desenhada usando ponto de swing ou técnica de melhor ajuste, como cálculo de regressão linear, eu não sei se eu estaria falando bobagem, cálculo de regressão linear, não sei se tem que fazer algum cálculo, para mim Põe no Profit, seria... Oi? se você quiser, põe no Profit, aí você tem lá regressão linear. Ah, tá bom. Deixa eu só terminar essa frase, então, né? Vamos lá procurar. Ou simplesmente desenhando rapidamente a melhor aproximação. Ó, esse que sim nos interessa, para mim interessa. Simplesmente desenhando rapidamente a melhor aproximação. Aqui já tinha respondido a pergunta, Eduardo. É a melhor aproximação, né? Então, é melhor. Agora, o que é a regressão linear? Cálculos de regressão linear. Ele traça paralelas, ele traça o canal de acordo com um cálculo matemático, entendeu? Certo. E ele é bacana porque ele faz direitinho, entendeu? Só que nos Quem momentos faz de para nós? reversão é que ele dependendo dos parâmetros que você usou, ele distorce um pouco. Mas, enfim, é só uma curiosidade. Ah, então tá. Então não interessa para nós. Para a gente que faz um zoiômetro mesmo aí, de forma mais simples, mais prática. Quem não gosta de matemática, igual eu, ignora isso aqui. É desenhado, gente, simplesmente, ó, rapidamente a melhor aproximação. Então, por isso que você vai fazendo a melhor aproximação. Tem gente que usa coisas mais sofisticadas ainda. Quem fez raio-x preditivo, igual eu fiz também, e, gente, eles têm autoestima muito elevada, não posso falar muita coisa, que vai que eu viro amigo desse cara depois, mas são linhas que são atravessadas de todo lado, deram até o nome de Satus Line, né? E tem gente que usa, funciona também e tal, mas aí eu acho que já bagunça demais as coisas, fica muita coisa para você observar. Se eu for ficar traçando linhas que atravessam
em tudo quanto é lugar, é bobagem. Para mim, o que interessa de linhas é linha de tendência de alta ou de baixa. Ah, tô com essa linha, de repente mudo para essa, aí eu mudo para essa, aí eu mudo, né? Você vai desenhando, dependendo do contexto. Aqui eu tô só exagerando, lógico, não fico desenhando esse tanto de linha toda hora. Mas você vai fazer um desenho rápido, porque você não se enviesar. Outra linha que interessa é a de canal, justamente aqui, ó. Linha de canal, ó. Ó, bateu uma vez, duas, três, cunha, topo e forma de cunha para vender. Aí, ó. Outro trade fácil de identificar e que deu, se você não entrou na primeira entrada, que ó, te deu oportunidade de entrar na segunda. O que mais que eu uso? Linha horizontal, né? Essa é fundamental que você usa toda hora para ver teste perfeito, suportes e resistência. Eu quero o princípio da bipolaridade, o trade que eu acabei de mostrar agora, acabei não, mostrei agora há pouco. Era esse dia? Não, era outro dia. Aqui, esse aqui, ó. Olha lá. Tocou aqui, aí na hora que veio, fez aqui o gap de projeção, beleza? Ou poderia ser gap de exaustão, dependendo do ponto de vista, dependendo do que você estivesse interpretando. Ó, e depois veio aqui e tocou aqui. Ué. Então, essa linha horizontal é ó, fundamental também. Dá ótimos, te ajuda a tomar decisões. Certo? Então, foque nessas coisas. Passou disso, muita bagunça, muita desenhação de linha, linhas para todo lado, gente. Vai te desenviesar, vai te enviesar, vai te atrapalhar. E também a crença de que tem que tocar na linha. Não, se não tocar significa força de gap, né? Tá tendo gap. E se ultrapassar, é falha de rompimento que eu já mostrei. Então, você está numa tendência, rompeu e falhou, falha de rompimento. Aposta-se contra, vai a favor da tendência. Aposta contra o rompimento. Elas também podem ser desenhadas em paralelo ou em canal de tendência e em seguida arrastado para um lado da linha de tendência de barras, mas essa abordagem raramente é necessária, uma vez que qualquer sinais gerados geralmente também são baseados em um tipo comum de análise de price action. Opa! O que é isso aqui? Linha de canal. Raramente é necessária, porque você pode usar ó, a linha de canal paralela, ó, essa aqui. Olha lá. Só que ele fala, o que ele falou ali, você vai usar essa aqui, mas raramente você vai usar nesse sentido da linha de canal, porque você vai se embasar em outras situações de price action. Tanto que a prova disso foi aqui, às vezes serve até para você sair, beleza? Você está vendido, ó, bateu aqui, está sentindo. Só que, para mim fazer uma entrada aqui, ó, bateu na linha de canal, eu vou comprar, ó, olha o perigo. Você deixa de observar que você está numa tendência de baixa, o mercado está no modo sempre vendido, até que, ó, em price action deu entrada. Eu tenho uma H2 aqui. A linha te ajudou, beleza? Tomar a decisão. Mas toma cuidado que o seu principal o interesse aqui eu acho aqui uma compra perigosa, talvez seria perigosa, porque você estava num canal estreito de baixo, ó. Aí você quer comprar aqui, ó, quem esperou para vender foi mais sortudo. Aí deu uma bandeira de baixo em forma de cunha, 1, 2, 3. Deu um micro topo duplo aqui, topo duplo idêntico, então quase um platô aqui. E depois deu L2, caso você não vendeu aqui, você venderia aqui. Ó, essa linha, tome cuidado. O jeito que ela chegar aqui, igual ele falou, tem que tomar cuidado, porque só, se você está no canal estreito de baixa, você tem que esperar price action pra você comprar, tá? Mas sempre você pode desenhar isso aqui e desenhar ela paralela. Ela também, eu acho que ele falou que ela é um pouco não tão útil, porque é o seguinte, ó. Ao mesmo tempo, você está desenhando isso aqui, ó. Ó, uma puxada, duas, três, uma falha de cunha. Aqui falhou uma cunha, então, ó, projeto isso aqui. Olha lá onde o preço foi, aqui, ó, direto, ó. Olha aqui, isso não dá vontade até de fazer um quadrinho, coisa linda? Falhou aqui o que poderia ser uma cunha, projeção dela inteira para baixo. Aí, ó. Então, ou seja, essa linha desenhada aqui que não tinha nada a ver com essa, né? Essa aqui deu price action, deu velocidade, canal estreito de baixa,
projetei onde ela foi rompida aqui, falhou. Olha lá, deu a projeção 13 pontecos aí, para quem entrou na 65 e fez essa projeção. Às vezes, as linhas de tendência de melhor ajuste é desenhada apenas usando o corpus das linhas, ignorando as sombras. Isso é comum em padrões de cunha, que geralmente não têm o formato de cunha. Na maioria das vezes, não é necessário traçar uma linha, pois as linhas geralmente são óbvias. Olha, gente, quanta informação aqui. Se você traçar uma linha, geralmente pode apagá-la momentos depois de verificar se o mercado atestou. Olha quanta informação importante. Você pode usar, às vezes você vai ter que usar os corpos, porque se você utilizar as linhas, as sombras, desculpa, vai desandar, não vai bater. Deixa eu achar aqui, tem que ser um dia com sombra, né? Se eu quero desenhar linhas com sombras. Quanta informação importante, ó. Vou repetir, porque são informações interessantíssimas. Aqui deu certo. Vamos lá. A última linha que eu tinha era essa aqui. Olha lá. Bateu certinho, com sombra. Deu esse ótimo trade da queda aqui. Só que às vezes você vai ter que ignorar a sombra. Vamos supor que eu quero desenhar essa linha de tendência de baixa. Essa sombra aqui pode desandar tudo, vai me atrapalhar se eu ficar olhando ela. Ó. Eu só vou ver alguma coisa acontecer lá embaixo. Agora, se eu ignorar ela aqui, olha lá, ó. Ignorei a sombra, melhor ajuste, olha aqui que legal. Olha lá, ó. Pus nesse toque aqui. Olha lá, deu toque aqui, olha lá, vendi, ó. Olha o toque perfeito, gente. Olha, não forcei nada aqui, ó. Nem precisei raciocinar muita coisa, ó. Toque perfeito. Mais um motivo para ter vendido aqui, ó. Mais um. Deu toque perfeito na linha, deu essa ótima venda. De novo, tentou romper, continuou caindo. Ou seja, ignorei essa sombra. Então, às vezes, você vai ter que ignorar a sombra, principalmente em cunhas, porque cunhas dá overshoot ou undershoot, então, às vezes, vai ter que ignorar. Deixa eu tentar achar alguma cunha aqui. Talvez aqui, ó, nesse momento. Aqui deu, olha lá. Aqui eu tive que ignorar, pôs aqui, olha lá, rompeu, beleza. Justificou vender aqui. Embora eu estivesse no canal estreito, eu não tivesse visto o vendedor ganhar dinheiro ainda, mas beleza. Alguém teve a ousadia, entrou ali e deu certo. O que mais que ele deu de informação ali? E o que eu já falei. Apaga logo em seguida. Você só precisa saber se testou. Tá? Você só vai saber. Tem hora que você não precisa nem desenhar, porque são óbvias. E você vai traçar, depois você vai apagar. Só para verificar se o mercado testou. Beleza? Até aqui? Alguém algo para acrescentar? Beleza. Retomando aqui, pessoal, deixa o like, tá? Quem estiver assistindo depois pelo YouTube, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, entra no Telegram, que está aí logo na descrição do vídeo. Lembrando que a gente, todo dia, das 9 às 10, transmite pelo YouTube de forma gratuita o mercado. Mas lembrando que não é o melhor horário para se operar, dependendo de contextos, dependendo de situações, né? O melhor horário é depois que o gráfico está formado ali no dia. Então, tome cuidado, mas a gente está ali junto, tal, fazendo raciocínio junto, e às vezes bate a meta também antes das 10. Mas tem dia que também toma loss antes das 10, é como tudo é no mercado, tá? Nossos encontros são aos sábados, 15 horas. A gente aí é temas livres, a gente debate ontem, né? Falamos sobre parte mais psicológica dos traders e a falsa esperança de achar que vai resolver a vida com day trade, certo? É possível? Dá para ganhar dinheiro? Dá, mas não é fácil como pensam, né? Exige muito sacrifício e abrir mão de muita coisa. E domingos, que a gente tem esse encontro, está tendo agora às 9 da manhã, que é a leitura do barra barra, deve durar uns 2 anos isso, porque não sei, hoje nós saímos do primeiro capítulo, estamos indo para o segundo agora. Outra coisa, vamos lá, aí agora vamos retomar os estudos. O Gessé perguntou aqui, MACD é útil para ver a fraqueza do mercado em topo ou fundo duplo? Cara,
Na metodologia do Brooks, a gente não utiliza essas coisas. MACD, estocástico, IFR ou qualquer outra medição de... Como é que chama mesmo? São indicadores de oscilação, né? Tem indicadores de oscilação, ou de indicadores de força, qualquer coisa disso aí, gente. Book, a gente não utiliza nada disso. O foco é o gráfico clean, o gráfico limpo. Somente as barras e as médias móveis exponenciais, não precisa ser exponencial, pode ser aritmética, mas o Brooks usa exponencial, mas ele fala, não, a de 20 também, a aritmética também serve, mas a gente usa a dos 5 minutos, a do 15 e a dos 60 minutos, já que a gente opera gráfico de 5 minutos, são os tempos gráficos que mais interferem, né, e ajudam nas nossas tomadas de decisões aqui, certo? Então, a gente não usa outros parâmetros. Eu já usei no passado, quando eu operava análise técnica clássica, lembrando que a análise técnica clássica é o price action em união, juntando mais coisas, né? Usando isso, usando volume, usando outras situações, tá? Então, para nós que operamos price action, nós idolatramos o preço. Para nós, só serve o preço. A média é só uma muleta também. Tem gente que consegue operar até sem elas. Até sem as médias. No price action puro também já dá. O meu aqui tem essa regra de coloração porque eu tenho um problema de vista. Eu tenho ceratocone, enxergo embaçado. Então, para me identificar rapidamente o que é uma inside e o que é uma outside, eu uso. Mas os traders não precisam. Quem tem uma boa visão não precisa usar regra de coloração. Fica só preto e branco mesmo aí, seja operador raiz. Eu uso colorido por causa do problema de vista, tá? Que quanto menos poluído o gráfico, mais você vai focar no preço. Vamos lá, dando início então. Concluindo. Então, MACD, essas coisas, volume, para nós não serve porque tem hora que não tem volume, tem rompimento é para ou entrar ou deixar de entrar ou para entrar ao contrário. Então, para nós analisamos o preço. O volume tem hora que vai fazer você acertar e tem hora que vai fazer errar. Assim como correlação. O índice está subindo, o dólar vai cair. Gente, correlação é 50% do tempo. Assim como esses outros indicadores. Como é que você vai usar um negócio que funciona 50% do tempo? Então, é desnecessário, num ponto de vista nosso. Não estou falando que está errado, nem que está certo. Às vezes outras pessoas usam e são bem-sucedidas. Legal, mas dentro da metodologia a gente não utiliza. Ficou bem explicadinho? Espero que sim. Então, continuando. Uma vez que uma tendência tenha sido estabelecida por uma série de máximas e mínimas na tendência, as operações mais lucrativas são na direção da linha de tendência até que a linha de tendência seja rompida. Aquele exemplo que eu mostrei lá, que houve um rompimento dela muito forte, formou uma MTR, testou por baixo, no caso era a tendência de alta. Então, lendo até aqui, explicando isso, então você vai usar ela até que ela seja rompida mesmo, rompida com força, com pressão e às vezes testada depois. Tá? Cada vez que o mercado corrige para uma região em torno da linha de tendência, mesmo que somente se aproxime ou ultrapasse a linha de tendência, procure uma reversão por fora da linha de tendência e em seguida entre na direção da tendência. Também bem, já expliquei várias vezes, mostrei aquela hora que às vezes dá um rompimentinho só. Se deu um rompimentinho e voltou, é falha de rompimento. Se não encostou e já voltou a subir, é gap. Tudo significa força. Tudo significa duas coisas. Ficou gap, força. Não estou nem esperando chegar nela, já estava subindo de novo, numa tendência de alta. Ultrapassou, significa a gente é armadilhado. Então, que vai ter que estopar em cima. Então, de um jeito ou de outro, você entra a favor do movimento. Cada vez que... Bom, isso já li. Entra de novo a favor da tendência. Mesmo após o rompimento de uma linha de tendência, se ela estiver em vigor por algumas horas ou mais, as chances são altas de que o extremo da linha será testado após uma correção. Então, ó, se durou por muito tempo, é o caso aqui, ó. Esse caso aqui que eu mostrei é uma linha que durou o dia inteiro.
Olha lá. Ela voltou a ser testada. Só que aí nem encostou, voltou a cair. Então, se uma linha dura muito tempo, ela, mesmo após o seu rompimento, muitas vezes ela voltará a ser testada. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Beleza. Mesmo após o rompimento, após uma correção. O teste pode ser seguido pela continuação da tendência, pela reversão da tendência ou pela entrada no mercado em uma lateralidade. O mercado vai subir, vai cair ou vai andar de lado. Um dos três, tá? O ponto mais importante sobre o rompimento da linha de tendência é o primeiro sinal de que o mercado não está mais sendo controlado por apenas um lado, compradores ou vendedores. E as chances de novas operações bilaterais agora são muito maiores. Então, ou seja, a partir do momento que ela foi rompida com força, vai acontecer situações, eu não vou entrar agora aqui que são mais aprofundadas, mas, por exemplo, pode gerar uma armadilha de segunda perna, ou vai ter a segunda perna, mas pode ter a armadilha da segunda perna, que geralmente é com o rompimento de uma linha, um forte rompimento. Aí você vai esperar uma segunda perna, vai ficar armadilhado, mas são coisas mais profundas, né? Não é o foco aqui, uma hora nós chega nisso, nós chegamos nessa situação. Após cada rompimento de linha de tendência, haverá um novo ponto de swing sobre o qual basear uma nova linha. Normalmente, cada linha sucessiva tem uma inclinação menor, ou seja, cada vez ela vai perdendo aquele ímpeto, né? Se ela está muito inclinada, muito verticalizada, cada hora ela vai, a tendência provável maior, né? Ela é perder essa inclinação. Ela vai ter uma inclinação menor, indicando que a tendência está perdendo momentum. Quem não sabe, momentum é força, pressão, quando está indo de uma vez, arregaçando todos os suportes e resistências, né? Estiver subindo todas as resistências. Momentum é lugar que você pode entrar comprando de qualquer jeito, lógico. Olhe para a esquerda, né? Se estiver muito perto de uma resistência, você já não compra mais. Ou dependendo do suporte, eu vou falar uma coisa interessante para vocês, fora disso aqui. Igual o Brooks falando, eu estava estudando essa semana, suportes e resistências, ele fala desse jeito. Ó. Quando você está... O mercado está forte, está numa direção. Resistências vão ser superadas. Então, gente, foca no preço. Ah, mas tem resistência aqui, ali, daqui, tal. As resistências serão superadas. Agora, uma delas vai parar, o preço. Suporte é a mesma coisa. Então tem que ter isso em mente. Geralmente o primeiro já é superado, certo? O primeiro suporte ou a primeira resistência. Ô, Leandro, Oi. e pela inclinação dessa linha de tendência, né, você sabe muito bem se aquele suporte que está próximo, se a probabilidade dele ser rompido é maior ou não, né? Pode te Dependendo da ajudar. inclinação. Depende da inclinação. De acordo, vai perdendo momento. Mas agora, quando tem momento, gente, o pessoal tem que ter medo, assim, parar de ter medo de suporte e resistência. Depende de contexto, claro, tá? Vamos falar de forma simplista. Eu estou falando de forma mais generalizada. Porque olha aqui essa situação. O suporte e a resistência aqui parou tudo. Ó, o preço caiu aqui. Acabou aqui, ó. Era suporte. Aqui, ó, sempre um ponto de swing é um suporte, é uma resistência. O preço atropelou. Aqui tem alguma resistência, que seja uma projeção, que seja algo lá atrás, algum dia, semanal, mensal, tal. Mas o Ô, pessoal Leandro, perder, só concluir isso. Durante essa subida, ó, gente, se eu for olhar aqui, vai ter 300 resistências. Uma vai parar o preço, eu não sei qual, exatamente qual. Foi aqui. Então, cuidado com isso, porque senão eu não vou entrar porque está alto, não vou entrar porque está alto, não vou entrar porque está alto, não vou comprar porque está alto. E alguns ficam, eu vou vender porque está alto, eu vou vender porque está alto, eu vou vender porque está alto, eu vou vender porque tem resistência aqui e tal. Aí você fica brigando com o preço. Oi? o exemplo é nesse dia 30 aí de maio aí do teu lado esquerdo, que tem uma linha de tendência aí perto da barra 8 aí, tá vendo aí no começo do dia aí, ó? É uma linha inclinadona, aí você olha aquilo ali, aquilo ali é uma resistência, não vai.
o bagulho passou por cima. Sim. E nesse dia eu lembro que nós compramos o que também? H2. Nós já tínhamos Então, comprado aqui embaixo, pegamos essa alta aqui, entrou na H2 e adicionou mais. e Olha, nego perdeu dinheiro porque deixou ordem ali limitada de venda. aqui, ó. Vou deixar nessa máxima aqui uma venda, mas acabei de falar, gente. Principalmente a primeira resistência nesse caso aqui vai ser superada. Aqui deve ter tido alguma resistência também, talvez uma linha desenhada, não vou ficar olhando isso agora não. Mas o que eu queria deixar de mensagem é isso. Vamos falar nessa subida, resistências vão ser superadas, mas uma resistência em algum momento vai parar o preço. Acabou. Mas não é uma verdade, né? Você falar assim, vou operar suporte e resistência. Aí você já tinha tomado 2 lotes de cara. Não, por isso que não se olha só suporte e resistência. Tem que ter contexto, tem que ver a força, a pressão. Gente, é um conjunto de coisa. Por isso que existe tempo de tela. Ninguém vai aprender isso aqui da noite para o dia. Ninguém vai aprender da noite para o dia. Vamos lá. Cada rompimento haverá um novo swing sobre o qual basear uma nova linha. Normalmente, cada linha sucessiva tem uma inclinação menor, indicando que está perdendo momento. Em algum ponto, as linhas de tendência na direção oposta se tornarão mais importantes conforme o controle do mercado muda dos vendedores para os compradores e vice-versa. O que acontece? Então, ou seja, aqui, ó, estou numa tendência de alta. Deixa eu achar um dia que reverteu aqui. Ó, aqui, enquanto estava em tendência de alta, a linha de tendência para mim era importante. Ela estava importante. Em algum momento, ela vai perder totalmente a importância. Quem vai passar a dominar é o outro lado. Aí aqui passa a ter importância. Já mudou. Você está vendo que aí, ó, aqui passa a ter importância, linha de tendência. Porque agora eu já estou na queda. Eu estava subindo. Até aqui ela foi importante para mim até na 51. Aqui, ó. Até na 51, essa linha de tendência me serviu para alguma coisa. Depois não serve para mais nada, essas linhas de tendência aqui. Aí já mudei né? Em vez de subir, cair. Tá? É isso que ele disse ali. Ela vai até perder o sentido e vice-versa. A força do rompimento da linha de tendência fornece uma indicação da força dos traders de contra-tendência. Quanto maior e mais rápido o movimento de contra-tendência, maior a probabilidade de acontecer uma reversão depois que o mercado voltar a testar o extremo da tendência. Por exemplo, após uma máxima mais baixa ou uma máxima mais alta no teste da máxima da alta. Deixa eu interpretar isso aqui para ver se eu não entendi errado. Quanto mais rápido, aqui não, porque aqui estava revertendo ainda. Aqui nós entramos no canal estreito, no qual a linha de tendência seria mais útil. Ó, quanto mais rápido vai sendo testada a linha, nesse caso aqui está canal estreito, né? O mercado caiu, mas ó, aqui já começou a ser testado. Se eu fosse usar aqui, né? Lógico, tem várias formas de desenhar. Talvez a principal fosse aqui. Ó, aqui tocou. Deixa eu só fazer a leitura de novo para me interpretar certinho o que ele quis dizer aqui. A força do rompimento da linha de tendência fornece indicação de que os traders a indicação da força dos traders contra a tendência. Beleza? Quanto mais forte eles testam, quanto mais rompe a cada vez que a linha é tocada, indica mais força. E quanto mais eles conseguem ultrapassar. Um exemplo, vamos lá, ó. Eu tinha aqui uma linha de tendência. Vendedores conseguiram romper com uma certa força aqui. Agora, depois, notem que quando eu tinha essa linha ou essa linha, olha a violência que eles conseguiram romper, ó. Já romperam com mais força. Ainda mais vem aquele princípio de que cada correção tende a ser mais profunda do que a anterior. Porque vai se desinclinando linha. Então, ó, aqui já romperam com força, aqui já virou um MTR, um possível MTR. Aqui era um MTR? Não. Porque rompeu só com 3 barrinhas, não tinha 10 barras ainda, no mínimo. Agora aqui em cima eu já tenho uma MTR. Olha a força que isso aqui rompeu.
Na hora que testou aqui, 40% de chance de ou reversão ou de pelo menos mais duas pernas fortes para baixo. Entendeu? Então, você vai vendo que se o vendedor tá conseguindo levar mais longe o rompimento, eles estão adquirindo mais força. Aí acontece o que falou aqui no final, ó. Nos extremos, começa a fazer máxima mais baixa, ó, né? Foi o que aconteceu aqui, ó. Máxima mais baixa. Rompeu forte e aqui fez máxima mais baixa. Ficou claro essa parte da leitura? Olha lá, se ocorrer a reversão, depois voltar a testar o extremo da tendência. Então, ó, vai acontecer uma máxima mais baixa ou uma máxima mais alta no teste da máxima mais alta. Então, nesse caso aqui, aconteceu o rompimento que eu mostrei, teste de máxima mais baixa. Às vezes pode acontecer de máxima mais alta, tá? MTR também já é outro assunto. Mas olha aí, aqui outro exemplo. Ó, note que cada rompimento foi mais, esse foi mais ou menos, esse foi mais ou menos, agora aqui já houve um rompimento forte, ó. Rompimento forte, teste, máxima mais baixa, lateralizou, fez um teste de máxima mais alta, aí sim, aqui gerou venda, ó, deu venda aqui para o mercado cair. Mas vocês viram que for perdendo a força, primeiro perdeu o momento, ganhou momento na queda. Então, já demonstrando que os vendedores estavam vivos. Aqui, pronto, ó, isso aqui já deixou o mercado meio que em modo lateralizado. Ó. Já perdeu o ímpeto de alta. A não ser que retomasse, mas não retomou, ficou o mercado lateral depois. Lógico que ainda dava para fazer dinheiro aqui dentro, mas aí você já tem que pensar em operar nos extremos. Foi quem vendeu na máxima aqui na hora que falhou o rompimento, ou quem comprou aqui, ó, não ganhou, então ainda gerou um scalpzinho. Leandro, Oi. aí também dá muito loss, porque às vezes você já acredita na primeira rompimento da linha de tendência que já mudou para totalmente vendido, né? E aí É, você começa a vender e começa a tomar na cabeça, até você não enxerga que isso aí pode acontecer, né? não, tem que esperar o teste, né? Como tá aqui, ó. Você espera um teste do extremo lá, ó. O mercado volta para testar o extremo da tendência. Tem que esperar esse teste para você operar ao contrário. Você tem que esperar e ver como é que vai ser o teste. Se o teste for muito forte e agressivo, vamos supor aqui, ó, compradores ainda tivesse muito forte e agressivo. Eles poderiam fazer perna 2 aqui, perna 1, perna 2. Você tem que esperar o teste justamente para ver essa agressividade. Você vê que os compradores perderam a força totalmente, ó. Ficou lateral, tentaram. Ó, você vê que a cada compra que fazia, lá, ó, eles não conseguiam levar o mercado mais acima. Perdeu a força de compra. Aí os vendedores sentem o cheiro do sangue na água, olha lá, entram vendido aqui. Aí você tem que perder o viés e fazer a transição. Perder o viés de que o mercado está em tendência de alta, entrar, o mercado geralmente vai lateralizar, para depois ele tomar outra direção, ou continuar, né, no que está lateralizado. Mas no caso, ó, aí se você está lateralizado, pronto, você já está autorizado a vender. Aqui estava autorizado a vender e aqui já está autorizado a vender, porque mudou o ciclo, né? Aqui era canal estreito ou rompimento, mudei ciclo para uma lateralidade, depois mudei o ciclo para rompimento de novo, ó, ou canal estreito, que ainda deu ó, ótimos trades na queda. Ótimos. Deu venda aqui, ó, olha que venda fácil. Ó, topo duplo na média, venda fácil. Não foi muito longe, mas deu dinheiro. E para finalizar, último parágrafo dessa teoria, é útil considerar uma abertura em gap e qualquer grande barra de tendência como efetivamente rompimentos, e cada um deve ser tratado como se fosse uma tendência de uma barra, uma vez que os rompimentos geralmente falham e você precisa estar preparado para apostar contra se houver um setup. Então, gap é uma barra gigantesca que pode ser clímax, pode ser vácuo ou pode ser rompimento, né? Lembrando que toda barra de tendência é um clímax, um rompimento, uma tendência, um vácuo. Tem várias explicações, estou falando assim de forma bem resumida, só a palavra, né?
E cada coisa dessa que eu estou falando tem um significado e tem suas consequências. Tem, né, sua causa e efeito, tá? Isso já é tratado ao longo das aulas aí, voltem atrás, sempre tem esses assuntos tratados e lidos diretamente, às vezes do livro, ou do curso grande, ou da cabeça minha, ou de alguém que, né, contribuiu com alguma coisa. Qualquer movimento lateral nas próximas barras romperá a tendência. Normalmente, as barras configuram uma bandeira e, em seguida, são seguidas por um movimento a favor da tendência para fora da bandeira. Mas, às vezes, o rompimento falhará e o mercado reverterá. Como as barras laterais rompem as linhas de tendência, você pode tentar apostar contra a tendência se houver uma boa barra de sinal. O que significa? Então, ó, igual aqui o rompimento dessa linha de tendência foi forte, beleza, e o mercado lateralizou. Só que o rompimento mesmo, às vezes, dessa subida não foi essas barras aqui, foi a lateralidade, foi o que ele falou ali. Às vezes vai romper por um tempo, lembrando que se tiver mais de 20 barras, ou seja, não é mais uma bandeira, é uma lateralidade, e lateralidade, enquanto é bandeira, você tem 60% de chance de romper para cima, 40% para baixo. Virou lateralidade, já é 50-50. 50% de romper para cima, 50% para baixo. Então, você já tem que se preocupar mais em operar os extremos, tá? Porque se der stop, stop é curto. E quais mais informações? Ah, que nesse caso, aí lateralizou, olha lá, deu mais de 20 barras, olha lá, o mercado reverteu. Mas poderia ter revertido também com menos barras, porque 40%, se vocês forem olhar, é 40% de chance de cair nessa lateralidade. Cara, é muita coisa. 40% é muito. Tanto que a armadilha é tanta gente que geralmente quando uma bandeira falha, ó, aqui é uma bandeira, ó, ela até rompeu para cima, é uma flâmula, um triângulo simétrico. Tanto que quando rompeu para cima, do meu ponto de vista, até falhou, né? Não deu continuidade na tendência. Veio só aqui no topo, ó, falhou. Como ele disse, acabamos de ler ali. Às vezes vai falhar e vai fazer o movimento inverso. Às vezes vai falhar, corrigir e voltar a subir. Até tentou de novo aqui. Só que aí você falhou a segunda vez. Aí não tinha mais o que fazer, né, gente? Aqui era venda. Tentou de novo, não conseguiu de novo romper. Então, aí já era. Tudo que tentou romper 2 vezes, falhou, vai fazer o oposto. Beleza? Dá tempo para mais alguma coisa? Tem mais uns 10 minutinhos? Vamos ver aqui. Se esse gráfico for curtinho, a gente faz ele pelo menos. Gráfico 2.1. Ele faz pelo menos algum gráfico novo. Deixa eu ver aqui. É ele? É. Olha lá. Olha os desenhos de linha. Olha lá. Quais linhas de tendência são válidas nessa figura aqui? Cada uma delas, como você pode ver, tem o potencial de gerar uma operação, um trade. Procure cada ponto de swing que você pode encontrar e veja se há um anterior que pode ser conectado a uma linha. Então, olha aqui. Agora pensa, gente, olha se nós for deixar as linhas desenhadas no gráfico. Cadê? Morreu o preço. Você só está vendo linhas aí, viram a zona. Então, por isso que ele fala para, né, ir apagando as linhas conforme o preço vai acontecendo. Procure cada ponto de swing que você puder encontrar e ver se o anterior pode ser conectado. E estenda essa linha, né, para a direita e veja como o preço responde quando ele toca, né, a linha. Então, você vai ver se tem utilidade ou não na hora que vai tocar, rompendo ou não rompendo, conforme o contexto. Observe como cada linha de tendência sucessiva tende a se tornar mais achatada até algum ponto, quando as linhas de tendência da direção oposta se tornam mais importantes. Aquilo que eu li. Enquanto está subindo, a linha de tendência está de alto, mas em algum momento ela vai perder sua utilidade, aí você só vai pensar na linha de tendência de baixa. Ou seja, essas aqui não serviram para mais, não servem para mais nada. Na prática, quando você vê uma possível linha de tendência e não tem certeza de quão longe ela está da barra atual, desenha para ver se o mercado a atingiu e apague rapidamente a linha. Você não quer linhas em seu gráfico porque mais de alguns segundos ao operar.
Você não quer linhas isográficos por mais de alguns segundos para operar, porque você não quer distrações. Aí, ó, aqui agora enfatizou aquilo que eu vivo falando, né? Já eu falo sempre, aí, da onde que eu tirei do livro? Tá aqui. Você precisa se concentrar nas barras e ver como elas se comportam, em vez de perto da linha, e não se concentrar na linha. Ficou bem claro, né? Bem, como fala? Não sei se foi exatamente a pergunta aquela hora do Eduardo, mas você vê, aqui já esclareceu que linha ela é como se fossem os indicadores que nós comentamos. Gente, é Isso só mesmo. um parâmetro. Oi. Não, isso mesmo. É a questão do cara não tomar a linha como um parâmetro para tomar uma decisão, e sim só nas barras, né? É um motivo a mais, só. É como é como se fosse um indicador. Eu poderia falar MACD, EFE e tal. Tem hora que ela vai ser exata, tem hora que não, tem hora que vai dar certo, tem hora que não vai. Cara, o foco nosso é no preço. Aprendam a ler linha, barra a barra, aprendam a entender floresta e árvore, né? Leia o contexto, cara. O segredo é esse. À medida, porque senão a gente fica louco. Imagina, igual se você for desenhar essas linhas aqui, porque assim, gente, na hora que você está operando, todo mundo está desesperado para ganhar dinheiro. Nós estamos, todo mundo quer. E tem hora que você vê, nossa, era só ter desenhado determinada linha, eu tinha visto isso. Tá, então por isso que foca no preço e foca nas outras possibilidades ali das situações. Ah, é HL, tal, a perna que vinha anterior era um impulso, está no modo sempre vendido, tem 4 barras fortes, então tá dando uma L2, 4 barras fortes de queda. Aqui, ó, como tá desenhado aqui, ó. Está desenhado, tá essa queda forte. O que eu tenho que dar prioridade para fazer? É vender. Então, por mais que, sei lá, comprei aqui porque eu achei um motivo, mas deu venda, eu tenho que dar prioridade para venda, não é para compra. Olha aqui o último movimento, entendeu? Mas também, lógico que deu H2, justifica comprar porque é correção de 75, ou de 62, ou de 50%, também vou ter motivo para comprar. Então, assim, tem hora que você vai ficar confuso, vai ficar ambíguo. Aí você vai ter que tomar partido de um lado, se deu errado, reverter. Só não vai, pelo amor de Albrooks, sustentar a posição perdedora na hora que entrar em conflito, situações. Porque um dos lados vai vencer, um dos lados vai romper. E talvez o lado que ainda tem outros problemas, gente. Por isso que fala, day trade não é tão fácil, nunca será, porque o lado que venceu ou está vencendo pode só estar vencendo temporariamente. Porque aí, de repente, chega no preço do oposto do inimigo, do adversário, se você tiver vendido, ou no caso é o comprador, o vendedor está vencendo temporariamente. De repente, o comprador do nada aparece. De repente, o seu digníssimo presidente fala alguma coisa, ou o presidente do Banco Central, ou o Tachad fala alguma coisa, aí pronto, já mudou tudo, já não existe price action que resista a notícias, né? Por isso que aí tem os stops técnicos, no mínimo, os técnicos. Beleza? À medida, então, que avança, tal, cada rompimento se torna... bom, isso eu não li, não. À medida que se torna e avança, o movimento de contratendências se rompem nas linhas de tendência, geralmente rompimentos falham, configurando entradas a favor da tendência, já trabalhamos bastante isso hoje, eu sempre falo bastante disso nas aulas. Cada falha de rompimento se torna o segundo ponto para a criação de uma nova linha de tendência mais longa, com a inclinação mais rasa. Eventualmente, falhas de rompimento falham, né? Viram falha da falha, criando rompimento e correção. E isso permite o desenho da linha de tendência na direção oposta. Tá? E, para concluir, depois que a linha de tendência principal é rompida, as linhas de tendência na direção oposta tornam-se mais importantes. Nesse ponto, a tendência provavelmente reverteu, né? Como já expliquei também. Se alguém não entendeu alguma coisa, fala, porque tudo aqui está repetindo o que já foi explicado ou falar, né? Uma linha de tendência pode ser desenhada a partir de uma linha de canal de tendência, mas isso raramente fornece operações que ainda não são aparentes usando outra análise de price action mais comum.
Eu falei disso aqui ontem na aula. Foi ontem ou foi sexta? Eu até tentei achar. É quando você. Nós achamos, falando nisso, nem lembro. Quando você só tem os pontos ainda da linha de canal. Deixa eu achar aqui. Eu não lembro se eu achei no dia. O que que é? O que que é isso? Você ainda não tem os pontos da linha aqui da tendência, mas você já tem da linha de canal. Aí você usa a linha de canal para isso, para fazer esse desenho. Talvez essa queda? Não. Muito inclinada, né? Eu acho que não pode ser tão inclinada. Eu estou nessa subida aqui. Ah, verdade. Aqui pode ser. Ó, nesse ponto aqui até aqui, eu só tenho a linha de canal. Ó. Aí eu posso fazer esse desenho aqui, ó. Aqui, a linha de canal e puxar aqui para baixo. Olha lá. E puxar aqui para baixo. E talvez aqui daria um trade para continuar subindo. Não foi o caso. É só para vocês entenderem. Ó, é isso que ele falou ali. Uma linha de tendência pode ser desenhada a partir das linhas de canal de tendência. Mas isso raramente fornece operações que ainda não são aparentes usando outra análise de price action mais comum. Ou seja, não é tão importante, porque você já vai ter visto alguma outra operação de price action mais comum. Lembrando, esse dia aqui, ó, nós vendemos essa 12, porque foi falha de H2 aqui no topo. Era uma inside, aqui topo duplo, correção profunda, deu uma correção de 50% aqui. Então, ou seja, nós vendemos, não precisou da linha, a linha até atrapalharia. Se eu desenhasse desse jeito aqui, eu ia ficar pensando, não, essa linha aqui pode segurar o preço. Ela até me atrapalharia nesse dia. Mas é isso que ele está falando, que é desnecessário você fazer isso, porque você já vai ter visto em price action outra situação que vai permitir você desenhar. Às vezes, sei lá, você quer antecipar muito, ó, vou desenhar essa, não, aquele aqui, essas duas, ó, isso aqui não aconteceu ainda, ó. Vamos lá. Eu pego tipo essa mínima, é com essa aqui na linha de canal, jogo aqui em cima. Aí, ó, não ajudou muita coisa não, rompeu. Às vezes você ia se distrair. E pelo menos da leitura que eu faço, que a gente faz na sala, o pessoal sabe, aqui era venda. Por que que era venda? Ó, uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Topo em forma de cunha. Aqui deu uma linha de tendência também, ó. Aí, ó. Então, ou seja, essa metodologia aqui, o outro forma que ele falou, às vezes vai te atrapalhar. Então, raramente usar isso. É só para fins de conhecimento. Gente, alguma coisa mais? Vamos parar por aqui? Enquanto eu escrevo aqui, se tiver alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, alguma coisa para enriquecer, para ajudar mais os demais. Tranquilo. Obrigado pela audiência. Não esquece do like, se inscreva no canal, entra no nosso Telegram, acompanha a gente todo dia. Forte abraço a todos, bons domingos, bons estudos para quem for estudar, bom descanso para quem for descansar, desfrutem da família, não adianta também só ganhar dinheiro, tem que manter as coisas em equilíbrio. Uma coisa não vive sem a outra, beleza? Forte abraço, tamo junto! Valeu, Leandro. Um abraço. Valeu, até Legal, mais. valeu. Valeu, Abração. Leandro. Boa